Olá, amigos! Eu sou o Marcelo Eduardo com mais um programa Discos e Memórias, trazendo para vocês aquelas curiosidades dos discos que eu adquiri durante a minha vida e que fizeram parte da minha cultura musical. Se você está gostando do canal, se inscreva, clica no sininho para receber as novidades que vem por aí. Hoje eu vou falar de um disco que entrou na minha vida em 1975. Mas eu já tenho uma bagagem antes de 75, por quê? O protagonista desse disco, Ney Matogrosso, ele era dos Secos e Molhados. Em 73 eu ganhei o primeiro disco dos Secos e Molhados, que tinha Sangue Latino. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem O Vira. A estrada passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. E aquilo, nossa, eu amei. Na época eu queria o compacto de presente, meu pai me deu o LP. Aquele que tinha a cabeça, né, do pessoal na mesa e tal. Eu com 7 anos de idade, eu ouvi esse disco o dia inteiro. Era o Vira, era Rosa de Hiroshima, o disco todo é excelente. E Secos e Molhados tiveram só 2 discos, né? Este primeiro, que tem as cabeças, e esse segundo, que tem a capa preta aqui, que foi o segundo disco, os 2 discos lançados pela Continental, 73 e 74. Ok. Mas eu com 7 anos, Secos e Molhados, tal, não sabia, não tinha muita noção de Ney Matogrosso, de João Ricardo, e para mim era Secos e Molhados e beleza, vambora, pá. Aí vem aquela história, os Secos e Molhados acabou e tal, 75, eu já estava com 9 anos e tal, poxa, não tem mais Secos e Molhados e tal. Em 75, o Ney lançou o disco Água do Céu Pássaro, que é este disco aqui. Esse disco maravilhoso, que é conhecido como O Homem de Neandertal, né? Mas o disco chama-se Água do Céu Pássaro. Só que em 75 eu não tinha noção disso. A única noção que eu tive foi através do Fantástico, que passou o clipe de América do Sul. Deus salve a América do Sul. Desperta, ó claro e amado sol. Deixa correr. Naquela época, a gente assistia o Fantástico religiosamente todo domingo. O mundo via Fantástico. E aquela figura cantando América do Sul, eu comecei a relacionar, falei, é o cara dos Secos e Molhados. E, era muito louco, ele dançando daquele jeito, aquela roupa, era chocante pra época, e os adultos, imagina, eu achava uma fantasia, né? Mas a música era fantástica, era maravilhosa e tal.
Mas eu não sabia do lançamento do disco, não conhecia. Em 78, já se passaram 3 anos do lançamento do disco, eu fui para Caraguatatuba com meu pai e minha mãe, na casa de uns amigos, passar uns dias de férias lá na praia. E na casa que a gente estava, tinha uma vitrolinha e uma pilhinha de discos. E o que tinha lá? Este disco maravilhoso do Ney Matogrosso. E aí, sempre colocavam lá, quando ficava na varanda, ia tocando os discos. Tinha Nelson Gonçalves, tinha Ray Conniff, tinha um monte de coisa. E tinha esse disco que quase não colocavam. Um belo dia, foram pra praia e tal. E eu fiquei lá na casa, lá com meu pai. Lá. Eu coloquei o disco pra tocar. Era uma coisa muito maluca, porque o disco começa com uma floresta, com uns macacos e uns gritos assim. Eu sou o homem de Neandertal. Catando caramujo na beira, aramujo na beira, aramujo na beira do rio. Meu, era muito louco o disco. E o disco todo era muito lindo, era muito diferente, não tinha espaço entre uma música e outra. E as músicas eram, sabe, diferentes, eram uns arranjos muito bonitos. Eu não entendia, já falei, eu já não entendia muito de arranjo, mas eu percebia que era uma coisa meio trabalhada e tal. E eu comecei a ouvir aquele disco, tanto que eu ficava com a capa, que a capa tinha, ela abria e tinha, sabe, essas figuras do Ney. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, gente, que maluco isso. Sabe? E eu comecei a aprender a ouvir aquele disco, porque não é um disco fácil. Esse disco, ó, esse é o encarte do disco, que tem a letra das músicas. E esse disco abre com o Homem de Neandertal e tem em seguida o Corsário. Corsário, o João Bosco e o Aldir Blanc fizeram pro Ney cantar. Nesse disco ele gravou, depois a Elis regravou e tal, ele mesmo gravou. Pedra de Rio, que eu ouvi essa música e eu sentia uma emoção tão grande na melodia dessa música. Eu repetia muito essa música. Perdido rio de você, ah, meu rio, você é meu rio, pedra de rio. E agora, recentemente, no filme Homem com H, ela toca no final do filme, né? Naquela parte que é dura de assistir. E a música é de 75 e é lindíssima, né? Aí tem Açúcar Candy, que era uma música que ele extravasava
Ele sabe, punha os demônios pra fora. Idade de Ouro. E aí o outro lado do disco abria com Bodas, uma música de Milton Nascimento muito linda. E aí vem uma das minhas preferidas desse disco, que é Barco Negro, que é fantástico. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São nós. Não sei se vocês perceberam, mas esse disco aqui, ele é autografado pelo Ney, né? E ele conta que Barco Negro foi uma loucura na época, porque no final da música ele chorava que nem uma rameira. E aquilo a crítica achou uma loucura, como é que um cara chora desse jeito numa gravação, num disco e tal. E eu senti aquilo, aquela tristeza dele cantando Barco Negro, e eu sempre gostei muito dessa música. Tanto que nesse disco aqui, ó, Sujeito Estranho, ele regrava Barco Negro nesse disco, mas a primeira gravação deste disco aqui é incomparável. E aí o disco caminha pro fim numa versão espetacular de Kubanacan, que aí Ney Matogrosso já tomando aquela forma de Ney Matogrosso, cigano e bandido, né? Que depois, esse disco é de 76, ele vem com Bandido. E o Kubanacan, maravilhoso. E o disco encerra com América do Sul, daquele clipe que eu assisti no Fantástico e que eu amei, né? Então, esse disco aqui eu só tive conhecimento dele em 78, lá em Caraguatatuba, nessa viagem. E até então eu não tinha noção que ele era sozinho, já não tinha Secos e Molhados. Aí sim, no ano seguinte ele já veio com Bandido Coração, e isso em 76, que já era da novela Espelho Mágico, que tinha uma novela dentro da novela, era Coquetel de Amor, e o tema era Bandido Coração, e aí eu já conhecia, mas até então eu não sabia da existência desse disco aqui, do Homem de Neandertal. Eu já tinha uma noção de Ney Matogrosso aqui, ó, no Bandido. Aqui me impressionou muito. E olha, esse disco aqui foi a coisa mais difícil de eu conseguir comprar, porque era muito fora de catálogo. Aliás, esse álbum foi relançado em vinil agora em 2023 pela gravadora Três Selos. A reedição em vinil conta com 2 LPs, capa dupla, livreto com 12 páginas, pôster e uma foto 30x20 do Ney. Além disso, o disco é aromatizado com cheiro de mato. Você vê aí o vinil, mas eu ainda prefiro o selo original. O rótulo original do disco é muito mais bonito. E esse disco vinha acompanhado de um compacto. Era o LP
e tinha um compacto. E esse compacto foi produzido por Astor Piazzolla. Tem 2 músicas, As Ilhas e 1964, 2. Infelizmente eu ainda não o tenho, mas um dia terei. E esse disco, só para... Eu comprei ele no sebo de Elite. Aqui, ó, tá vendo o sebo de Elite aqui? Que saudade do sebo de Elite lá na Rua Lisboa. Eu e Marcelo César íamos todo sábado comprar discos e a gente chegava 2 horas da tarde lá, ficava até 4, 5 horas vasculhando, eram 2 andares de discos. Foi lá que eu achei o disco do Ney e a gente saía e era do lado do McDonald's. Então era sebo de Elite, discos e McDonald's. Então o programa de hoje foi dedicado a Ney Matogrosso, com seu primeiro disco solo, Água do Céu, Pássaro, que para mim, é uma obra-prima. Eu amo esse disco e fez parte da minha cultura musical até hoje. Eu ainda ouço e vejo coisas diferentes nele. Quem quiser conhecer esse disco na íntegra, eu vou deixar o link dele. É só clicar e você vai degustar esse disco do começo ao fim. Imperdível. Assim como Bandido, Pecado, Feitiço, Seu Tipo, Sujeito Estranho, e por aí vai. Aí em 80 já vem Homem com H. Conheçam a obra de Ney Matogrosso. É impecável. No próximo programa, eu vou trazer mais curiosidades de discos que fizeram parte da minha cultura musical e que com certeza você que está assistindo vai gostar de conhecer e pode ter tido esse disco. Se você é da minha idade, você pode ter tido esse disco também e que vai te trazer muitas recordações. Um grande abraço para vocês. Até o próximo programa. Tchau!